No centro da cidade havia uma casa antiga, conhecida por sua fachada sombria e janelas cobertas por cortinas empoeiradas. Moradores contavam que a família que morava ali realizava rituais de vodú e magia negra e que algo continuava preso no local mesmo depois que a casa ficou vazia. Juliana, pesquisadora de fenômenos sobrenaturais, decidiu investigar com seu amigo Tiago, que era cético, mas curioso. "Tenho a sensação de que isso não vai acabar bem", disse Juliana, empurrando o portão enferrujado. "Relaxa, é só uma casa velha", respondeu Tiago, tentando soar confiante. Ao entrarem, o cheiro de velas queimadas e ervas secas tomou conta do ar. No chão, símbolos estranhos estavam desenhados com pó escuro. E no centro do quarto principal, havia um altar improvisado com bonecos de pano, garrafas com líquidos e velas apagadas. "Isso é real", murmurou Juliana, engolindo seco. "Só parece assustador por causa da poeira", disse Tiago, mas a voz dele soou fraca até para ele mesmo. Quando Juliana se aproximou do altar, uma vela acendeu sozinha. O ar ficou pesado e o boneco central do altar se moveu lentamente, como se respirasse. "Tiago, você viu isso?", sussurrou ela. Eu não sei", respondeu ele com a voz trêmula. De repente, uma sombra tomou forma atrás deles, alongando-se pelas paredes e pelo chão. Um sussurro profundo e arrastado ecoou. "Por que vocês vieram até aqui?" Tiago tentou fugir, mas a porta estava trancada. Juliana sentiu uma mão invisível segurando seu braço, impedindo que se mexesse. A sombra se aproximava, e os símbolos no chão começaram a brilhar intensamente, projetando luz vermelha pelo quarto. "Concentre-se nos símbolos", gritou Juliana, tentando se lembrar das pesquisas que fizera sobre proteção em rituais. Ela pronunciou algumas palavras baixas, lembrando antigas instruções que leu sobre rituais de purificação. A sombra hesitou. O ar pareceu se comprimir e por um instante tudo ficou silencioso. Então, com um estalo, a porta se abriu sozinha e a sombra desapareceu, deixando apenas um frio persistente e o cheiro de ervas queimadas. Tiago e Juliana saíram correndo, sem olhar para trás. Mas a sensação de terem sido observados continuou por dias, e os símbolos no altar ainda pareciam brilhar levemente quando a casa estava vazia. "Acho que algo ficou", disse Tiago em voz baixa. "Sim", respondeu Juliana sem precisar completar a frase. "E dizem que, até hoje, quem se aproxima daquela casa, mesmo de dia, sente que uma presença invisível continua esperando por visitantes curiosos demais." Em um hospital antigo da cidade, havia um necrotério que todos evitavam. Funcionários antigos diziam que à noite era possível ouvir sussurros, passos e até portas se abrindo sozinhas. Diziam que algumas almas ali não descansavam. Lucas, estudante de medicina, e sua amiga Clara decidiram explorar o lugar depois que o turno de segurança terminou, só para ver se as histórias eram verdadeiras. "Lucas, eu não sei se isso é uma boa ideia", disse Clara, hesitando na porta do necrotério. "Relaxa, é só um prédio velho", respondeu ele, acendendo a lanterna. "Quero ver se essas histórias têm alguma explicação." O corredor estava escuro, frio e cheio de cheiro de produtos de limpeza antigos misturados ao odor metálico do passado. As portas dos congeladores de corpos estavam fechadas, algumas rangendo como se tivessem sido recentemente abertas. "Isso está muito estranho", murmurou Clara, passando a mão pelo corrimão frio. "Sinto que alguém está nos observando", disse Lucas, engolindo seco. Eles começaram a andar, examinando os corredores e olhando para as portas fechadas. De repente ouviram um baque seco vindo do final do corredor. "O que foi isso?", perguntou Clara, parando. "Deve ter sido uma porta que bateu", respondeu Lucas, tentando se acalmar, mas seu coração disparou. Mais à frente, uma porta do congelador se abriu lentamente sozinha. Um frio intenso tomou conta do corredor. "Lucas, olha isso", disse Clara, apontando para a porta. Feche isso agora", respondeu ele, mas a porta se moveu ainda mais, rangendo de forma agonizante. Então ouviram passos no corredor atrás deles, lentamente, pesados, como se alguém estivesse andando descalço no chão frio. Eles se viraram, mas não havia ninguém, só a escuridão esperando. "Eu juro que ouvi alguém", disse Clara com a voz trêmula. "É só nossa imaginação", tentou Lucas, mas ele próprio não conseguia acreditar nas próprias palavras. De repente, uma sombra surgiu na extremidade do corredor.
Uma forma humana, pálida, encapuzada, que parecia flutuar levemente acima do chão. A sombra se aproximava lentamente, sem fazer barulho, mas o frio parecia aumentar a cada passo. "Sai daqui!" gritou Lucas, segurando Clara pela mão. Eles correram pelo corredor, passando por portas que rangiam e corredores que pareciam se estender mais do que a realidade permitia. Quando chegaram à saída do necrotério, olharam para trás e a sombra desapareceu. Mas o corredor continuava silencioso e gelado, como se esperasse pelos próximos visitantes. "Nunca mais volto a esse lugar", disse Clara, tremendo. "Nem eu", respondeu Lucas, ofegante. "Mas juro que vi. Algo estava lá. Dizem que à noite quem entra no necrotério ainda pode ouvir passos, sussurros e portas batendo sozinhas. Lembrando que nem todas as almas ali descansaram." Curta e compartilha. Inscreva-se no canal para mais histórias como essas.